Vamos ler 1 Reis 17. Nós vamos ler, está escrito assim: Ora, Elias, o tisbita, da tribo de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá a água do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem por lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A gente vai tratar esse capítulo, mas vamos ler só até aqui. E eu quero que você se preocupe em ler a Bíblia, é importante. Faz parte da nossa conjunção de fé. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estar envolvidos com isso. E a história que nós estamos lendo é algo muito importante. O tempo que a gente está lendo aqui é um tempo de crise no reino de Israel, o povo de Israel. E nós agora, analisando friamente a nossa estrutura, a gente está numa crise medonha. O mundo está num caos medonho. É bem verdade que a gente se levanta diante das nossas obrigações, do nosso trabalho, preocupações, a gente, por vezes, não se dá conta das coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente vive num mundo que está um caos evidenciado. As organizações em que deveriam cuidar da sociedade são as organizações mais envolvidas em coisas erradas, em situações políticas totalmente erradas, envolvidas em corrupção, estão falidas. Os escândalos que ocorrem na República, no país e no mundo, escândalo atrás de escândalo, irmão, são coisas terríveis. A coisa é tão complicada que a gente já está olhando isso como se fosse uma coisa natural. É tanta coisa errada acontecendo, e a gente vai olhando como se fosse mais uma notícia. E até as mídias, que geralmente passam desapercebido por essas questões, por questões financeiras, estão dando essa notícia, mas já não acreditam que alguma coisa vai acontecer. E a gente está nesse meio, como ouvi uma frase esses dias, não sei de onde, é como se tivesse uma briga de elefante e a gente como poeira sentado, parado embaixo, e os elefantes brigando em cima e está a gente embaixo. É mais ou menos assim que está o mundo. É crise política, crise moral, crise ética, crise de toda sorte. E nesse momento que a gente está aqui vendo a história de Israel, me parece que é um momento dessa natureza. Mas esse povo, essa crise não começou aqui nesse momento. Note que o povo de Israel teve um período de 120 anos de história, não com uma estabilidade, mas com alguma organização melhor. É o período em que teve lá Saul, Davi e Salomão reinando. Foram 120 anos. Após 120 anos, após a morte de Salomão, depois que ele se foi e ter feito alguma coisa torta, que a sentença de Deus já seria de uma cisão, de um cisma, houve uma separação no reino de Israel. Haviam 12 tribos juntas no reino e agora vai ter uma separação. E as 10 tribos
10 tribos formaram um reino no norte e ficou 2 tribos no sul. Essas 2 tribos de Judá e Benjamim se organizaram no estado de Israel com a capital em Jerusalém. Mas houve esse cisma, a separação dessas 10 tribos. Essas 10 tribos formaram um reino que durou muito pouco, durou em torno de 209 anos, 210 anos. Um período muito curto, mas um período em que subiram ao trono perto de 19 reis, 20 reis, 19 reis exatamente. E esse reino, com 9 dinastias, foi um reino completamente desorganizado e perdido diante de Deus, se afastaram de Deus. Em todo o tempo se envolveram em coisas erradas. Em todo o tempo chegaram a situações em que a gente olha hoje para a nossa realidade, se você ler esse texto com muito cuidado, você consegue enxergar que o mundo está num caos parecido. O mundo está num caos semelhante. Esse reino começou com um sujeito chamado Jeroboão, e teve uma série de outros reis que foi passando, e finalizou com um sujeito chamado Unri. Esse foi o penúltimo rei dessas dinastias, dessas 9. E esse foi um cara inteligente, ele é muito pouco citado na Bíblia, mas na história paralela ele foi um sujeito extremamente inteligente, cauteloso, cuidadoso. Ele, por exemplo, foi o cara que mudou a capital para Samaria e criou a estrutura em Samaria. Ele organizou uma ideia de exército, se organizou politicamente dentro daquela cultura que ele estava e dentro dos países que ele estava, ao ponto que, nas tábuas da Síria, o reino do norte é conhecido como o reino de Onri. Mas ele foi um rei horrível, péssimo, porque ele se preocupava em fazer sacrifícios para deuses da altura e não o Deus verdadeiro. E se não bastasse ele ter sido ruim, ele teve um filho de nome Acabe, que foi o pior rei que já existiu na altura. E se estava ruim, agora foi o fundo do poço. Porque ele, muito inteligente, ele organizou o casamento do filho dele com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher fazia parte de um reino, que era o reino de Sidom, que é o atual Líbano hoje. Só que aquele lugar era o lugar central, o lugar universal do culto a Baal e do culto a Zerá. E nessa organização de casamento, após a morte do pai, que ele assume o trono, ele é um rei péssimo, horrível e um banana. Um mané, porque quem manda nele é a mulher. Mas eu nem vou culpar ele, porque essa mulher foi organizada, criada, tratada pelo inferno e foi enviada como missionária para poder ser enxertada no poder dentro da cultura de Israel. Ela chega com uma missão específica, implantar o culto de Baal, o culto de Azerá dentro do reino de Israel. Ela leva lá todos os seus profetas, em torno de 850, e coloca dentro do palácio para sentar à mesa dela. Ela vai com essa missão específica e coloca agora no fundo do poço a nação de Israel naquele momento. E é nessa conjuntura que a gente está falando de crise, que essa sacerdotisa foi enxertada como missionária para poder criar esse culto. E com uma ideia importante, ela foi na força da espada. Quem não se dobrava a Baal e as organizações de culto, ela matava. Ela era ruim, era uma mulher terrível. E eu vou dizer para você que ela era uma mulher com o espírito do inferno enxertada naquele meio. E se você olhar com cuidadinho para a nossa sociedade, olhar para o mundo hoje, você vai enxergar muito disso. Você vai enxergar o culto ao corpo, o culto à sexualidade exacerbada, você vai enxergar a ideia da política corrupta, você vai enxergar a ideia do poder sobre todas as coisas, não importando quem está morrendo. A ideia de Baal e Azerá, que estava lá no passado, continua agindo. Só mudou de nome, que é para poder tentar enganar você. Mas o povo de Deus é inteligente. Amém ou não amém? Bom, o que Baal representava naquela sociedade naquele momento? Baal era o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus da prosperidade, o deus que representava a riqueza da nação, porque numa sociedade daquela altura que a gente chama de agropastoril, se não tem chuva, não tem gado, não tem plantação. Então o povo venerava aquele processo todo, e ela foi para lá justamente com essa missão. E nesse momento de crise terrível, de desgraça, de opressão, de maldade, Deus tem os seus planos, e no Reino do Norte Deus levanta um homem. Deus levanta um homem específico, Deus levanta uma pessoa específica, um homem com intimidade com ele, um homem com uma autoridade que é advinda dessa intimidade que ele tem com ele, um homem de obediência, um homem, uma pessoa comum como eu e você. Note que isso é importante. Um homem que é essa mesma história, assim, que somos de carne e osso como eu e você, mas com uma convicção na missão. Por quê? Porque o nome dele já representa a missão que ele vai exercer.
O lugar de onde ele veio representa a missão que ele vai exercer. Para começar, o nome desse homem é Elias. O que significa o nome Elias? O nome Elias significa o Senhor é meu Deus. E ele veio das montanhas de Gileade. As montanhas que Gileade significam Monte do Testemunho. É aquele mesmo lugar que tem o bálsamo de Gileade, que tem aquele elixir, aquela massa, eu não sei dizer o nome, que tinha a proposição de cura naquela altura. Então, numa nação agora que está envolvida e dizendo que Baal, o Senhor, Deus coloca um homem que o nome dele significa dizer, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Deus maravilhoso, Ele é o Senhor de tudo. E ele chega nessa altura, irmãos. Eu já vou dizer para você, assim, para dar um espólio, teu nome não é Elias, não, mas você está indo na autoridade do nome de Jesus. E onde tem o nome de Jesus, não tem nada que resista. Nada. Então, você já sabe que é o seguinte, essa história que a gente conta da Bíblia, irmãos, às vezes fica curioso, porque todo mundo já sabe o final. Porque Deus não perde batalha. Deus não perde nunca. Então, a gente já sabe o resultado. A nossa alegria é viver dando glórias a Ele, porque a gente já sabe o resultado. Então, eu quero que você entenda que intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor, ela não é algo para você viver intimidade dando glória a Deus o tempo todo e pulando de alegria e parado. A intimidade com Deus te coloca apto para cumprir a obra missionária. A intimidade com Deus te coloca apto para poder cumprir a obra de evangelização, para alcançar outras pessoas. A intimidade com Deus é feita para sim. Eu li um texto, uma pesquisa do Instituto Moody, há um tempo atrás, e algo curioso que a pesquisa dizia que 95% de todos os crentes nunca levarão uma pessoa a Cristo. E o mais curioso, disso, as pessoas não levam porque têm vergonha e têm medo da resposta que vai ter. Irmãos, creia no poder do Evangelho, tenha intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus te leva para um lugar de força. A intimidade com Deus te leva para um lugar que você não consegue imaginar onde vai chegar. Olha, eu sou meio abusado, me meto aqui no Dentro e Fora com a juventude, e eu não participo todos os dias, o dia inteiro, mas todas as noites eu venho com eles. Irmãos, a gente experimentou coisa sobrenatural nesse carnaval e nos outros também. A gente chega no meio daquele lugar, no meio daquela bagunça toda, e o povo está lá bebendo, o povo está lá travestido com roupas doidas. Eu encontrei um pessoal com um pedaço de pau na mão, e eu avisei o grupo que está comigo, vocês vão no pessoal mais simples, eu vou no mais brabo. Quem tiver a cara de mais brabo é onde eu vou. E eu fui para esse pessoal e cheguei, e quando eu cheguei para conversar com eles, eles já gritaram, não, pode ficar tranquilo que é da igreja, porque ele já estava chamando os outros para tentar vir me dar um cascudo. Tá abusado, né, irmão? Bater no homem desse tamanho. Mas assim, depois de nós falarmos de Jesus, apresentarmos essa palavra e dizer que Jesus salva, que nós estávamos lá, porque antes da fundação do mundo, Deus já nos tinha preparado eles para poder ouvir essa palavra, os mais bravos que estavam lá saíam com um sorriso no rosto. Essa é a realidade. É a realidade em que o mundo está mais preparado para ouvir do Evangelho do que a gente para pregar. Irmãos, a intimidade com Deus, ela faz isso com a gente. E eu vou dizer para você, no texto que nós lemos, no primeiro versículo, está assim, olha, disse a Acabe, a palavra de Elias, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Eu vou perguntar, alguém que não tem intimidade com Deus seria capaz de produzir uma frase dessa? Não adianta, é só quem tem intimidade. Quem não tem intimidade com Deus não se apresentaria na presença do rei, até porque bater na presença do rei da maneira errada vai morrer. Então, esse homem que chega lá, ele tem intimidade com Deus, eu quero te convidar a ter intimidade com Deus. Eu quero te convidar a viver esse processo. Porque a nossa obrigação aqui na terra é servir a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar o próximo como a nós mesmos. Nós não vamos amar se a gente não apresenta Jesus, porque a melhor forma de amar uma pessoa é apresentar Jesus para ela. E quer que eu te fale mais? Ninguém seria capaz de jurar pelo nome do Senhor se não fosse íntegro e íntimo com Ele, que também está no texto. E nós temos uma missão, a gente precisa buscar intimidade com Deus. E intimidade com o Senhor é como diz os mineiros, para você conhecer bem o mineiro, você tem que comer um pouco de sal com ele. Até porque se você comer 1 quilo de sal com alguém, meu Deus do céu, você tem que passar um tempo com ele. Então você tem que passar tempo com Deus, você tem que passar tempo de qualidade com Deus, você tem que orar, você tem que conviver, você tem que conversar com Deus, você tem que ter prazer na intimidade com Deus, você tem que orar com alegria. E às vezes quando você está triste, ore triste também. Se você está angustiado, ore angustiado também. Se você falar, pastor, você não sabe dos meus problemas, se eu te apresentar os meus,
arriscado você querer ficar com os seus e não ficar com os meus, não. É dessa maneira. Mas os íntimos com Deus, irmãos, entende que passar um tempo de qualidade com Deus é algo importante. E principalmente porque o mundo precisa de uma mensagem. E nós temos uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura. Quando estávamos agora nesse evento do Dentro e Fora, irmãos, eu vou falar para você, olha, se nós, como igreja, nos propuséssemos a organizar uma cruzada evangelística, um evento evangelístico, a gente ia ter que procurar a prefeitura, procurar palanque, procurar som, pagar som, buscar ponto para ligar a eletricidade, investir em campanha, em som, Instagram, em papel, divulgar pela região toda, preparar um ambiente. A gente ia ter que fazer um monte de coisa para preparar o lugar, para tentar alcançar as pessoas. E a gente não conseguiria alcançar o que a gente alcançou agora no Carnaval. Porque a gente chegou lá e já tinha som pronto de graça. Já tinha um palanque pronto de graça. O povo já estava com atenção para o palanque, porque já tinha alguém cantando. Já estava tudo pronto. E a gente só chegou lá e eu vi a juventude subindo com autoridade. Meu Deus. Meu Deus. Talvez eles não saibam, mas eles entraram aqui na sexta-feira. Na sexta-feira orando e lendo a Bíblia. Orando e lendo a Bíblia. Enquanto um povo está lá, tem outro povo aqui orando. Talvez eles não se deram conta, mas eles passaram um tempo de qualidade buscando intimidade com o poderoso. Eles passaram um tempo de intimidade buscando o Senhor. E essa intimidade, ela gera autoridade. E esse povo que foi lá foi com uma autoridade que só pode ser advinda do próprio Deus. Porque eles subiram lá no palco e começaram a falar e dizer que Jesus salva. E dizer que Deus é maravilhoso. E que a felicidade que eles estavam buscando não é real. E quer que eu te fale mais? Teve um dia que tinha um cantor que estava lá. E ele estava com uma turma tocando. Ele passou a cantar 3 canções evangélicas enquanto o povo estava ministrando. E ele cantando, ninguém explica Deus. Um homem desviado há 10 anos. Quem estava tocando também desviado. Talvez a juventude não se deu conta disso. Mas a gente está olhando. A gente está vendo o que Deus está fazendo. E é só a intimidade que gera autoridade. É só com essa autoridade que se pode fazer algo assim. Então você veja que a mensagem que nós estamos lendo no capítulo 17, ainda no verso 1, a autoridade desse homem diz assim, olha, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso está no versículo 1 ainda. A gente podia passar o tempo todo aqui no verso 1, falando da intimidade e autoridade de Deus, que a intimidade com Deus nos enche de autoridade, uma autoridade para fazer a obra missionária, uma autoridade para alcançar outras pessoas. E agora esse homem, ele é levado à presença do rei. E eu fico imaginando como deve ter sido o arauto. Chega um arauto e chega para o rei. Majestade, tem um homem querendo falar com você. Ele quer uma audiência com a vossa graça. E de repente vira Acabe. Quem é que quer falar comigo? Olha, o nome dele, Jeová é o Senhor. Ele, como assim, rapaz? Você está doido aqui? Baal o Senhor. Se Jezabel ouve o que você está falando, você morre. Porque não é Jeová o Senhor, Baal o Senhor. E ele ainda responde, olha, majestade, este é o nome desse homem e ainda tem mais. Ele diz que ele vem de um lugar que é a montanha do testemunho, um lugar que tem o bálsamo que cura. Eu fico pensando como é que está esse homem assustado. Esse rei assustado diante dessa situação. A única coisa que ele pode fazer é mandar esse homem entrar. Isso ainda segue no versículo 17. Porque a autoridade que ele está tratando de dizer que não vai chover mediante a palavra dele. Irmãos, quem é que pode falar alguma coisa se não tem uma autoridade do céu? De dizer que não vai chover mediante a palavra dele. Quem é que pode dizer algo assim? Bom, se eu não tenho autoridade, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente está debaixo da autoridade de Deus, as potestades se dobram. Quando a gente está debaixo da autoridade de Deus, as autoridades políticas se dobram. Quando a gente está debaixo da autoridade de Deus, o inferno inteiro se dobra, porque diante do nome de Jesus, ninguém resiste, irmãos. Não tem ninguém que possa resistir a esse nome. Não tem nada. E eu ainda convido você, a gente está abrindo a campanha de missões. Enquanto a gente está aqui, tem gente trabalhando seriamente para fazer o nome de Jesus ser levado para as nações. Ontem nós passamos aqui um tempinho apresentando como que a junta está trabalhando.
E é só um pouquinho, a gente só arranhou um pouquinho do que a junta está desenvolvendo. E lá tem estudo social, lá tem estudo antropológico, lá tem estudo econômico, tem estudo social, tem estudo missionário. Irmãos, há muita coisa sendo feita. Você pode julgar que você aqui não está fazendo, mas a tua oração, a tua dedicação em conhecer, a tua oferta, o teu cuidado está fazendo a obra andar. E a intimidade com Deus nos leva para a obediência e para a obra que a gente tem que fazer e não nos torna superiores a ninguém, irmãos. Nós não recebemos a autoridade do céu para ser superior, e a gente não recebe a autoridade do céu porque a gente é grande, mas a gente recebe a autoridade do céu porque com intimidade com Deus eu entendo que Ele é grande e Ele faz e não eu. E para a gente ser íntimo de Deus e nos tornar superiores e superpoderosos, a gente tem que sempre entender. Quando a gente diz, demônio sai em nome de Jesus, aí você pensa que é você e está bem Deus atrás. Quando o demônio tenta se levantar, ele quietinho aí, vai embora. Não sou eu, é Deus. E a gente, quando está em intimidade, a gente entende isso, que Ele é grande e que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso e que a mensagem que, por exemplo, Elias recebeu, ele recebeu para ir no palácio. E tem gente que, de repente, gostaria de estar no palácio, porque lá é bom, né? Lá é gostoso, é bom de estar. E é bom você, de repente, chegar em quem manda muito e você dizer, olha, você não manda nada não, quem manda aqui sou eu. Mediante a minha palavra não vai chover. E mediante a minha palavra vai chover. Mas parece que nem é assim que acontece, porque logo após ele ter essa palavra de autoridade, ele ter essa palavra que vai desafiar o rei, Deus fala para ele, abaixa a tua bola, mete o pé, sai daí, sai correndo. Vai embora, está no verso 3. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Não era mais fácil Deus falar assim, olha, você desafiou o rei, bateu na cara dele, se ele falar alguma coisa, eu mando matar todo mundo, desce fogo do céu, acaba com todo mundo. Mas não, Deus olha para ele, olha, eu sou grande, eu sou poderoso, eu tenho meus planos, vai embora, vai, se esconde. Que coisa curiosa, né, irmãos? Como é que Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas de uma maneira que você não imagina, né? Ele podia simplesmente dizer, eu sou grande e poderoso, e acabe a partir de agora, não desafia não, que eu sou poderoso, não mexe comigo não, porque eu posso mandar fogo do céu. Mas não é, ele obedece, e vai-se embora ele para o riacho. E quer que eu te fale mais? Deus é tão maravilhoso na sua provisão, que Deus olha para a gente e entende a nossa necessidade, os nossos medos. Eu tenho certeza que ele também entendeu Elias, porque ele mandou Elias e ainda fala assim, olha, Elias, você vai fugir para lá? E eu vou mandar para você um corvo te alimentar. Irmãos, um corvo, um animal que na cultura dele é um animal imundo. E ele vai ter que comer, não é das mãos não, do bico desse animal. Sei lá como é que esse bicho levou comida para ele. Mas esse bicho levou. E quer que eu te fale algo curioso? Eu trabalho com tecnologia, então eu fico acompanhando o desenvolvimento das varejistas, das empresas de entrega, os deliveries da vida. Eles estão implementando a entrega de drones, sabe? Você pede um lanche e chega na sua casa, no vez de chegar um motoboy, chega lá com um dronezinho para entregar na sua casa e chega a comida lá. Pô, chegou e você vai lá e recebe. Aqui no Brasil vai ser complicado chegar drone. Quando chegar o drone, está arriscado o pessoal pegar a comida e o drone. Mas, enfim, naquela altura, o drone chegou lá, o drone do céu. Deus já tinha levantado um drone, irmãos. Já chegou um drone levando comida para ele, olha. E levou o animal imundo, mas levava comida para ele. Como é que é? É o Code Food. É por aí. E quer que eu fale mais uma coisa curiosa? Osama Bin Laden, antes de ser preso e morto, ele cessou a comunicação eletrônica porque ele tinha medo da inteligência de Israel, dos Estados Unidos, acabar encontrando ele. E o que ele fez? Ele voltou para o passado, passou a usar gente, homens, crianças, para poder entregar e fazer a entrega dos bilhetezinhos dele, sabe? Para poder se comunicar. Pô, mas não teve jeito, foi através disso que acharam o esconderijo dele. Aí Deus é tão maravilhoso que manda corvo. Se ele manda alguém levar alimento também lá para Elias, Acabe achava, com Jezabel achava ele. Você vê como é que Deus pensa nos detalhes assim que a gente não tem como pensar, irmãos? Eu costumo dizer que Deus é o maior de todos os gerentes de projeto. E eu vou te falar, Elias confiou em Deus, o Deus que faz proezas no palácio, mas também o Deus que faz proezas lá no Ribeiro de Querite. E mesmo, eu vou te falar, em intimidade com Deus, mesmo na missão, mesmo cumprindo a missão de Deus, mesmo cumprindo o propósito de Deus, o aprendizado dele não cessa. Estando em comunhão com Deus, o ensino que ele está sempre propondo não cessa nunca. Vamos ler agora o verso 7, do capítulo 17. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva.
E é óbvio que secou-se porque, mediante a palavra dele, não ia ter chuva. Então, uma coisa que eu tenho que aprender, a sentença que eu digo também me alcança. Mas se eu digo a sentença mediante a autoridade de Deus, a palavra de Deus segue no verso 9. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então, a sentença alcançou ele, mas a misericórdia de Deus também alcançou ele. Se você tem a missão de Deus, você pode estar no meio da situação adversa, você pode estar com problemas, mas Deus está com você no meio dela. Ainda que a situação e a sentença seja uma sentença curiosa, e a sentença para quem entende de missões, a sentença para quem confia em Deus, que algo que pareça terrível e carrancudo, mas Deus consegue tratar, e quem tem visão missionária vai acabar entendendo. Porque há uma questão importante, irmãos. Onde é que fica Sarepta? Sarepta fica em Sidom. Sidom é o quartel-general do Satanás, do Baal, de Azera. É de onde veio. Quem queria matar ele? É a cidade de Jezabel. E Deus manda ele para esse lugar. E Sarepta significa lugar de fundição, fornalha, lugar de refinar, de purificação pelo fogo. E me parece que esse homem que tem uma autoridade do céu, uma intimidade com Deus manda para ele assim, vai para o lugar de purificação pelo fogo, vai para lá. Aí você pode até falar, mas não é assim. Não é assim, irmãos. Ele está indo para o lugar de quem quer matar ele. Ele está indo para o lugar onde as pessoas estão querendo matar ele. A autoridade maior daquela altura queria acabar com ele. A divindade que ele desafiou está indo naquele lugar que é o lugar de culto. E ele vai para lá com essa ideia. Eu já fico pensando, porque ele foi com a proposta de Deus. Vá para lá. Tem uma viúva para te alimentar. Aí você imagina a ideia do pobre do homem. Bom, se aqui tinha carne fresca, lá deve ter bolinho de chuva. Lá deve ter café cremoso, bolo de chocolate. Meu Deus. Lá deve ter coxinha, deve ter Coca-Cola. Lá deve ter o top, assim. A viúva não tem marido para se preocupar, só deve fazer por filho, só vai fazer o melhor. Olha aí, que coisa. Não, mas não foi isso que aconteceu, não. Quando ele chegou lá, ele já primeiro pede água. Quando ele chegou na cidade, e aí ele pergunta, olha, você pode me trazer um pouco de água numa jarra? Está no verso 10. E olha só a autoridade dele. Ele, você pode me trazer um jarro d'água, por favor? E ela está indo. E daqui a pouco está assim na Bíblia, olha. Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, faz o seguinte, traz para mim um pedaço de pão. Ele já foi na gana de que estava tudo bom demais. Se eu comi carne, agora vai ser top. Aí vem a resposta frustrante. Olha, eu juro pelo nome do Senhor, quem tu serve? Aquele que te mandou para cá, inclusive. Tem não. O que eu tenho aqui, eu vou fazer para mim e meu filho, para a gente comer e morrer. Que coisa curiosa, né, irmãos? É só para quem está na intimidade, na autoridade do céu e está para cumprir a obra. Porque ele olhou aquela situação e falou, peraí, eu estou na autoridade do nome de Deus poderoso. Eu estou na autoridade daquele que fez tudo e faz tudo. Eu estou na obediência a Ele, eu posso estar na tempestade, mas é o seguinte, tu vai lá e faz como eu estou dizendo, e faz para mim primeiro, porque a farinha na vasilha não vai acabar. E o azeite na botija não vai secar até o dia em que o Senhor mandar fazer chuva sobre a terra. Glória a Deus. Irmãos, mesmo indo na obediência, às vezes a gente passa por percalços complicados. Mas se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com o poderoso, diante dessa intimidade você tem autoridade para declarar mais, para seguir além. E se Deus levantou Elias para provar que ele é Deus, naquela altura, para poder confrontar o inferno, se Jezabel foi com a missão de implementar um culto dentro de Israel, Deus levantou um homem com esse nome, o Senhor é Deus, para poder chegar lá e contrapor isso. E eu penso que Baal devia ser conhecido mesmo como Deus da prosperidade, como Deus das chuvas. E o que Deus fez cessar mediante a autoridade dada a Elias? Foi justamente a chuva. Se o povo venerava Baal por causa da chuva, agora Deus chegou assim, acabou. E note algo poderoso. Deus podia mandar recado, Deus podia simplesmente mandar parar de chover, mas ele fez em público, que é para todo mundo saber. E quer que eu fale mais? Fez na presença do rei, que é para ficar registrado nos autos da história. Não adianta tentar burlar, está escrito.
Certo dia apareceu aqui um homem dizendo que Jeová é o Senhor, e ele disse que só vai chover mediante a palavra dele. E onde é que está Baal? Onde é que está o inferno para se levantar? Deus subjugou esse falso Deus. E eu quero trazer uma aplicação prática para você. Se no decorrer da sua vida o inferno se levantar com alguma sentença, diga que você serve o Deus dos céus. E que as coisas só acontecem se Ele deixar. Você se levanta se Ele deixar. Você se deita se Ele deixar. Você vive se Ele deixar. Você morre se Ele deixar. E eu não estou falando que é fácil. Eu só estou querendo dizer para você que todas as coisas neste mundo estão debaixo da autoridade poderosa do Senhor dos Exércitos, aquele que fez todas as coisas, e que não há nada e nem ninguém que resista a essa autoridade. E você precisa se imbuir disso, porque Deus determinou a bênção em todo momento enquanto Elias estava tratando. Inclusive quando faltou a comida, Deus estava com ele. E se os sacerdotes foram eliminados em algum tempo, Deus mostrou sua autoridade através de Elias, um homem missionário, para poder acabar com aquilo. Irmãos, eu queria poder ter tempo para a gente poder falar da conclusão dessa história tão linda. Mas é um fato curioso, porque no capítulo seguinte, no capítulo para frente, Deus avisa Elias que, olha, pode acertar que vai mandar, que vai vir a chuva, mas não sem antes você desafiar esses homens em público agora. Porque agora Deus, através de Elias, manda chamar todos aqueles homens que estavam lá, os profetas de Baal. Reúne eles, reúne o público, reúne todo mundo, e manda preparar 2 altares e manda fazer o seguinte: pega água, bota água em tudo. Eu fico pensando no povo: Elias, você está maluco? Tem 3 anos e tanto que não chove, de onde que a gente vai achar água? Irmãos, água é um ativo delicado naquele momento, mas tiveram que achar água para encher aquilo tudo. E diz a Bíblia que os profetas de Baal pularam de tudo quanto é jeito, se cortaram, gritaram, fizeram de tudo que eles podiam fazer. Se fosse hoje, eles iam procurar levantar a antena de celular para botar para o alto, iam tentar levantar as torres mais altas, ia fazer o raio que fosse para tentar fazer alguma resposta. E eu fico pensando na autoridade suprema do Criador, do dono do universo, do Rei dos Reis. Porque enquanto está esse povo pulando, gritando, os profetas do inferno, está o diabo lá assim: ô Jeová, deixa eu mandar só um foguinho. Cala a boca, meu filho. Deixa eu mandar um foguinho só. Meu filho, hoje você não tem nada. Não tem água, não tem nada. Hoje você vai ficar quieto porque esse povo rebelde foi tentar meter essa mão onde não devia. Quem manda na chuva sou eu, quem manda no clima sou eu, quem manda na lua, na terra, no universo sou eu. Não tem ninguém. Hoje tu vai ficar quieto, e hoje tu vai ver algo sobrenatural, mas eu estou mandando para lá, sou eu. E a Bíblia diz que Elias zombou dele: vocês gritem mais alto. De repente o Deus de vocês está lavando louça, está lavando carro, de repente ele está numa DR com algum demônio, sei lá, manda alguma coisa. Vai não. E quando Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu o altar que estava preparado, que eu não expliquei todo ele como foi, mas na outra mensagem eu explico. Mas é o fato que o fogo do céu desceu, e aqueles profetas foram mortos, e a autoridade de Deus seguiu naquela nação. Não me importa qual foi o contexto, Deus se apresentou de uma maneira poderosa. E eu quero que você fique firme com algo importante, com algo maravilhoso, porque naquele momento de crise, Deus levantou um homem que significa Jeová é o Senhor. Nesse momento, na atual crise que nós estamos vivendo, lá 2000 anos atrás, Deus enviou Jesus, e o nome de Jesus significa salvação de Jeová. E você está agindo na autoridade da salvação de Jeová. É o nome de Jesus que atravessa gerações, que vai atravessar nações. Não tem fortaleza que resista ao nome dele, não tem país fechado, não tem religiões grandes, não tem autoridade política, não tem autoridade ministerial, nada resiste ao nome de Jesus. E você está indo diante desta autoridade do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. É dele que nós estamos falando aqui hoje. É um nome poderoso, é um nome que não tem nada que possa resistir. É um nome que quando os canhões se levantam, eles abaixam se esse nome resistir. Aleluias, glórias ao Deus maravilhoso. E eu vou dizer mais:
Esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, Ele é tão grande, é tão poderoso, que nesse momento está caindo bombas em vários países do mundo. Há pelo menos 50 ou 52 conflitos nesse momento em andamento. Nós acabamos enxergando os principais, mas Deus está olhando as autoridades que estão naqueles países. Deus está olhando os missionários que estão naqueles países, está olhando os crentes que estão naqueles países, e também está olhando para nós aqui nesse momento. Ele também está olhando as suas crises, os seus medos, as suas preocupações, está olhando a sua necessidade, Ele está olhando o seu medo, a preocupação com os seus filhos, com a sua família, a preocupação com o que você tem que fazer amanhã. Ele está vendo, e eu vou dizer, se você tem intimidade com Deus, se prepare para receber a autoridade, para enfrentar tudo isso no nome de Jesus. Aleluia. E eu vou dizer mais, a principal questão de Jesus veio à terra, que é a salvação de Jeová, é para salvar a minha vida e a sua. E tudo que passar disso já foi, porque o principal Ele já fez, você recebeu salvação. E quando cessar essa vida, você vai estar com Ele na eternidade. E quando acabar esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós vamos estar na eternidade com o Pai. E que dor vai ser para quem não estiver diante dEle em intimidade, para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por estar contigo. Que dor vai ser, irmãos. E nós temos uma missão para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Nós recebemos essa missão, é nossa, e é um privilégio poder cumpri-la, é um privilégio poder fazê-la. E se você quer intimidade com Deus, se você quer alcançar o seu vizinho, se você quer alcançar a sua família, é o momento de você ter mais intimidade com Ele, você estar diante dele e falar: Senhor, até hoje de repente não entendi, mas eu quero estar em intimidade contigo, eu quero ir além, eu quero buscar mais. Eu te convido nesse momento a ficar de pé e falar: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais intimidade contigo. Aleluia. E busque, irmãos, porque em Tiago 5,17 diz que Elias era um homem como nós, com as mesmas paixões, os mesmos medos, as mesmas preocupações. E no entanto ele orou e não choveu. E ele orou e voltou a chover. Eu digo mais, ele orou e fez fogo do céu descer. E na simplicidade que é a minha vida e a sua, da simplicidade e na coisa mais natural, mais básica da nossa vida, quando havia fome, ele orou e não faltou farinha na botija, nem azeite na vasilha. Então esse texto diz que na sua necessidade mais simples Deus está agindo. Os irmãos vão cantar uma canção e eu peço que você esteja em oração enquanto eles cantam. Feche os seus olhos e busque nesse momento dizer: Senhor, eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais intimidade para ter autoridade. E depois que eles cantarem, vai estar aqui o pastor Davis, que vai estar orando. Se você quer dar um passo maior que esse, de estar de pé e falar: Senhor, eu quero receber mais dessa autoridade, eu quero estar mais íntimo, venha para cá, aqui à frente, venha para cá. O pastor Davis vai subir já e ele vai estar orando por você. Enquanto eles estão cantando, está todo mundo de olho fechado. Enquanto eles estão cantando, venha para cá e receba mais. Deus te abençoe.